Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade nas relações. De que forma que a ansiedade faz para você vivenciar relações extremamente intensas, intensidade dentro das suas relações e essa relação com a ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma emoção. E uma emoção extremamente que traz aspecto no fisiológico, no seu corpo. Você sente muitas coisas. Quando você vai lidar com um relacionamento, seja de amizade, de trabalho ou romântico, você precisa se relacionar. E o principal de uma relação é o quê? A confiança, a lealdade. Por que para um ansioso é tão difícil se relacionar? É difícil porque o ansioso ele tem problemas com confiança. Quando ele para pensar no futuro, seja um futuro próximo, daqui 10 minutos ele vai chegar, sei lá, no trabalho, ou um futuro mais longe, daqui 1 ano, 10 anos, ele sempre leva para um lado catastrófico. E não é porque ele seja pessimista ou porque ele esteja uma visão desanimada sobre a vida. É porque a forma dele funcionar, os sistemas dos impulsos elétricos dele é extremamente diferente. E no relacionamento isso não poderia deixar de ser diferente. Então, quando ele pensa no outro, quando ele vai se relacionar com o outro, vai aparecer bastante conflitos. Por quê? Quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente precisa aprender a esperar, a compreender, a ter paciência. Tudo que é muito desafiador para quem tem ansiedade. Para quem tem ansiedade, ter que esperar alguma coisa, ela vai criar mil e umas catástrofes na cabeça, né? Pensamentos que as coisas não vão dar certo e ele acaba sentindo no corpo. Então acaba sendo aquela pessoa dentro do relacionamento que vai ser visto como ciumento, como impaciente, como descontrolado. Então é muito importante, se você se relaciona com uma pessoa que tem ansiedade ou se você tem ansiedade e está no relacionamento, você estabelecer com o seu parceiro alguns parâmetros, dizer para eles, eu vou falar de alguns desses parâmetros que ajudam o seu relacionamento a não ser tão intenso. Quais parâmetros são esses? Mas antes de eu falar desses parâmetros, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse o nosso vídeo. Vamos falar desses parâmetros. Esses parâmetros, eles são ligados a limites que vão te ajudar a se sentir mais seguro dentro dessa relação. Ou parâmetros que você vai fazer com que a pessoa que você se relaciona, que é ansioso, se sinta mais seguro. Então, o que são esses? Você pode estar colocando dentro do seu relacionamento alguns acordos bem acertados, bem diretos e bem simples. Que acordos são esses? Por exemplo, a forma que vocês vão se comunicar, se é por ligação, se é por vídeo ou se é por mensagem, a quantidade de vezes que isso vai acontecer. Vou dar um exemplo na prática. Vocês vão combinar que vocês vão conversar durante o dia por mensagem. Mas além de combinar isso, você vai dizer para outra pessoa que é ansiosa: olha, se eu não te responder por 3 horas, é porque eu estou trabalhando, é porque meu telefone descarregou, mas está tudo certo. Não é porque eu não quero te atender, não é porque eu estou te ignorando. Coisas bem tranquilas, assim, coisas bem óbvias, precisam ser ditas. O óbvio, dentro de uma relação com o ansioso, ele precisa ser dito. Não dá para deixar passar despercebido. Outra coisa que precisa ser dito. O ansioso, ele fala uma coisa, por ele ser inseguro e por ele não confiar, depois parece que ele esquece o que ele combinou. Então, não é que é uma pessoa que não tem palavra ou que não tem confiança no sentido do que ele fala. É uma pessoa que realmente, como ele pensa muitas vezes, ele decide, depois é como se ele tivesse esquecido que ele tivesse decidido. Então, o que precisa ser feito? Quando vocês acordaram alguma coisa, por exemplo, vamos no show na sexta. Quando estiver chegando perto do show, você precisa lembrá-lo. Olha, você está lembrado que a gente vai no show na sexta? E não perguntar, a gente vai no show na sexta?
Porque se você perguntar para o ansioso, ele vai pensar assim, ele não está querendo ir mais e está falando desse jeito. Então as coisas precisam ser muito claras e diretas. E o principal, as frases precisam ser bem curtinhas. Então quando você quer alguma coisa, você precisa falar, quero um copo, vou dar um exemplo, quero um copo de água. Ou quero ir jantar com você no restaurante X. Não perguntar assim, no restaurante X tem um prato legal, né? O que você acha? Ele tem essa dificuldade de captar as coisas que ficam subliminar de uma forma tranquila e leve. Ele sempre vai potencializar. Então, relacionamentos intensos com uma pessoa ansiosa é extremamente normal, desde que não seja estabelecido parâmetros. Então, a gente precisa estabelecer parâmetros, principalmente no quesito afetividade. Quem se relaciona com o ansioso precisa verbalizar as emoções. Por exemplo, eu gosto de você, ou estamos namorando, ou estamos ficando, ou estamos casados. Não adianta ir passando as coisas, não deixar formalizado, porque senão na cabeça dele ele sempre vai sentir um monte de emoções e vai acabar complicando a sua relação. Porque ele vai segurar, e num determinado momento ele vai explodir, porque ele já não sabe lidar com aquelas emoções. E aí é onde é visto como uma pessoa desequilibrada, sem controle, ciumenta. Mas a ansiedade, ela é uma patologia. Então a gente precisa, um adoecimento, a gente precisa trabalhar, precisa tratar e precisa trabalhar a confiança. Se você rompe a confiança com uma pessoa que é ansiosa, você precisa dar um tempinho e você precisa reparar o dano. Não adianta eu romper a confiança e querer dizer que está tudo bem e não reparar o dano. Como que eu reparo o dano? Se eu falei para o ansioso que eu ia buscar ele para ir jantar no sábado e eu não liguei, dormi e não foi, na outra semana eu preciso reparar esse dano. Mandar flores, passar lá e buscar. Não só falar, desculpe, está tudo bem. Você precisa fazer uma reparação de dano, porque senão ele só vai cada dia mais guardando as emoções, adoecendo, e essa relação tem tudo para dar errado. Então a gente precisa trabalhar. E no aspecto de trabalho, no âmbito de trabalho, lidar com o ansioso, você precisa também estabelecer aqueles acordos. Tudo muito claro, muito transparente. Esse é o meus coisas que eu faço, esses são seus. Como o ansioso é uma pessoa muito amorosa, e provavelmente quem se relaciona com o ansioso vai querer se relacionar no quesito afetividade, porque ele é uma pessoa muito querida, sempre está disposto a ajudar. O que a gente precisa fazer? Estabelecer o acordo, ter uma comunicação clara e direta. E a terceira coisa, fazer esse ambiente ser um ambiente seguro. Ele precisa sentir segurança. Se você conseguir, nessa relação, fazer o outro se sentir seguro, ou se você está numa relação e não se sente segura, converse claramente sobre todos os motivos que não te deixam segura. Assim é bem mais tranquilo de você ter uma relação saudável, sem ficar sem altos e baixos, aonde você realmente consiga se conectar e viver o intuito de uma relação. Qual é o intuito de uma relação? Não é só estar junto, é estar junto, mas ter companheirismo, dividir, né, as coisas que precisa e se sentir feliz, acolhido, seguro, amparado, direcionado. As relações, elas precisam, além de ter conexão, elas precisam seguir um alinhamento, o mesmo propósito, a mesma direção. É possível, sim, ter uma relação saudável com uma pessoa que tem ansiedade, ou se você é ansioso, ter uma relação saudável com outra pessoa. Mas vocês precisam estabelecer os acordos muito bem estabelecidos. Desde coisas simples, mensagem, telefone, hora de sair, hora de buscar, roupa que vai usar, programa que vai ver na televisão. Precisa estar, mesmo essas coisas bem pequenininhas, vocês precisam ter acordado. E lembre, você não sabe o que o outro pensa. Isso é para um ansioso. Você não tem bola de cristal. Então, para de fazer a leitura mental. Eu penso que o João pensa isso de mim. Ou eu penso que a Maria pensou isso de mim. Pensamentos não são fatos. Pensamentos é só pensamentos. E o pensamento do ansioso o sabota, faz com que ele viva escravo, né, dessa emoção que é tão difícil, tão desafiadora e traz coisas ruins para a sua vida. Então, eu quero te dizer
Se você está se relacionando e está vendo que a ansiedade está atrapalhando o seu relacionamento, busque ajuda, converse com alguém, converse com a pessoa que você se relaciona, porque não é saudável ter um relacionamento baseado no medo, na insegurança. Relacionamento é para a gente sentir seguro, é para a gente sentir confortável. Esse é o nosso tema de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima.